mas inicialmente apenas como um family office interno do Grupo Valora. A partir de 2010, efetivamente, é que se tornou uma gestora voltada para a gestão de recursos de terceiros. E aí a gente tomou uma decisão estratégica de ir para a linha dos fundos estruturados. Nossa ideia não era ficar nas operações de trade diários, nas operações de mercados abertos, mas sim estruturar fundos que pudessem dar aos nossos investidores rentabilidades condizentes com o nível de risco que tomam, mas em produtos um pouco mais estruturados. Já era uma competência grande nossa a parte de crédito, desde o início da gestora e pelo histórico dos seus acionistas, né? Muitos deles ligados a grandes empresas e ligados também a bancos, ao mercado financeiro. Então, a gente acabou voltando os nossos produtos mais para a parte de crédito privado, atuando em FDICs, atuando em fundos voltados para investimentos em crédito privado. Graças a Deus aí, nesses últimos tempos, o mercado, a política econômica, macroeconômica brasileira tem feito com que esse tipo de produto venha a ter um bom apelo junto aos investidores. A demanda por eles vem crescendo ao longo desses últimos meses, principalmente com a queda das taxas Selic, do CDI, né? E isso tem originado aí boas oportunidades dentro dos nossos fundos. Além disso, quer dizer, nós somos uma gestora que tem também uma área de private equity bastante grande, tem fundos aí da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais captados, mas hoje, quer dizer, a área de renda fixa, que nós chamamos de produtos de crédito, é o que a gente tem dado bastante foco, principalmente voltado para os investidores do mercado aberto. Nós aqui da gestora estamos bastante otimistas e satisfeitos com essa parceria com a XP. Tem trazido para nós um passivo, vindo clientes, de grande qualidade. Os nossos fundos da plataforma, o Absolute e o Guardian, são fundos que estão exatamente nessa linha de aproveitar as oportunidades decorrentes da queda da taxa de juros. E o que a gente vê aí é um futuro com vários outros produtos nessa plataforma e tentando trazer mais e mais investidores para um tipo de investimento mais estruturado e com um viés na economia real. Olá, bem-vindos a mais um Conheça Seu Gestor. Hoje vamos bater um papo com o Diego Coelho, gestor da Valora Investimentos, que está nos recebendo aqui no escritório deles em São Paulo. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Maurício? Tudo ótimo. Diego, para começar o nosso bate-papo, eu queria que você comentasse um pouco sobre a estratégia dos fundos da Valora, são uma casa focada em renda fixa e crédito, e como que você enxerga essa estratégia dado ao cenário atual de queda de taxa de juros? Tá legal. A Valora, como você bem disse, né, o foco dela, Maurício, sempre foi renda fixa e crédito, né? É o foco onde os profissionais aqui são especializados e a gente procura nos aprofundar muito em cada ativo que a gente invista e o permanente acompanhamento deles, né? Com relação à taxa de juros, o cenário já é dado, né? A taxa de juros que a gente está trabalhando hoje aí no Brasil de 7,5% a Selic, menos inflação, a gente tem uma taxa de juros real aí muito próxima a zero, né? Então, o que acontece? Os investidores estão cada vez mais pensando e procurando possibilidades de investimento que tragam um ganho aí para eles, um ganho real nas aplicações, né? E a Valora, por ter esses produtos mais estruturados de crédito, a gente consegue fazer uma criação de valor permanente que possibilita um pouco de mais ganho, né, comparando as aplicações tradicionais que os investidores hoje estão acostumados, que são CDBs, as poupanças, títulos públicos. Bom, entrando um pouco mais então na estratégia de gestão da Valora, queria que você comentasse qual é o modelo de gestão e comentasse um pouco sobre a equipe. Tá. A equipe da Valora Investimentos hoje, nós estamos com um total de 20 pessoas, certo? Desse total de 20 pessoas, a gente tem mais ou menos assim, 6 pessoas na parte de gestão, efetivamente, dos fundos. Depois a gente tem uma parte de back-office, tem uma parte de risco e compliance,
certo? E a gente tem uma outra área ainda dentro da Valora, que é a área de participações, fundos de private equity, né? Isso dá um total dessas 20 pessoas. E um pouco da nossa dinâmica é, a equipe de gestão, a gente procura ativos bons no mercado, faz toda a análise e submete isso a um comitê de investimento independente, certo? Esse comitê de investimento independente, ele vai analisar esses ativos e vai aprovar ou não um limite para os fundos investirem. Estando aprovado, o gestor tem a possibilidade de estar comprando esses ativos. Isso é importante que você acaba tendo um double check, né? 2 vezes você faz análise de um comitê completamente independente de qualquer ativo. Perfeito. Entrando um pouco nos produtos que são distribuídos na plataforma da XP. Hoje a gente conta com 2 produtos, o Fundo Absolute e o Guardian. Então eu queria que você comentasse sobre a estratégia desses 2 produtos. Tá legal. O Absolute, Maurício, é o nosso produto mais conservador, né? O foco dele é crédito privado e a gente vai investir basicamente nas grandes emissões no mercado, seja de debêntures, sejam de CDBs, alguns FDICs, letras financeiras e eventualmente outros fundos. É um produto mais líquido, a liquidez desse produto é em 15 dias, né? E a gente tem rodado aí, e a nossa meta é de rodar por volta de 107%, 108% do CDI. Certo? Um produto com liquidez que já, vamos dizer, tem um ganho aos tradicionais produtos de renda fixa. De outro lado, a gente tem o fundo Guardian, que é um fundo que a gente efetivamente está distribuindo bastante, está ganhando bastante espaço no mercado. Ele é um produto que, na verdade, ele investe só em cotas de FDICs, certo? Por ser um produto mais estruturado, ele tem liquidez em 90 dias, certo? Mas, em compensação, ele tem uma rentabilidade aí acima de 120% do CDI desde o início do fundo. Já são mais de 2 anos aí que o fundo está rodando e permanentemente ele tem conquistado esse track record. A gente poderia dizer então que o Fundo Guardian é um produto onde o cliente, pessoa física, varejo, consegue ter acesso a produtos mais estruturados mais facilmente, como FDICs, por exemplo. Sem dúvida. Eu acho que quando a gente começa a falar em produtos mais estruturados, eu acho que é aí que entra o papel do gestor, certo? Porque você imagina o investidor pessoa física, para ele investir num FDIC, numa debênture, primeiro que ele não tem aquele acesso imediato a esse tipo de ativo. Segundo que ele não tem a expertise, muitas vezes, de fazer análise de crédito daqueles ativos. E, em último lugar, ele não consegue fazer aquele acompanhamento permanente desses ativos, até porque o investidor, pessoa física, não é o foco dele isso, ele tem outras ocupações, né? Então, o que ele faz? Quando ele terceiriza para um gestor especializado nisso, que trabalha full time nessa atividade, ele consegue obter esses ganhos desses produtos num produto que é gerido pela Valora, certo? Com toda a questão de, vamos dizer, de análise, né, de acompanhamento, e ainda muitas vezes se beneficiando, Maurício, da questão da liquidez. Esses ativos que a gente está conversando aqui são ativos muitas vezes de longo prazo, de 2, 3, 4, 5 anos. E como a gente coloca esses ativos dentro de um fundo, tudo numa regra de liquidez, o investidor consegue se beneficiar desse ganho e ainda com a liquidez, certo? Eu acho que esse é um dos pontos importantes. Bom. Minha última pergunta para ti, Diego, é a seguinte, já que a gente entrou no assunto da expertise do gestor, né, de fundos, queria que você falasse, comentasse então, qual é o diferencial da Valora, da gestão da Valora para os clientes da XP Investimentos. Tá. Alguns pontos eu destaco aqui, Maurício. Se a gente falar em volatilidade, certo? Os produtos de renda fixa, eles têm uma volatilidade muito menor que os produtos de renda variável, os multimercados e vários outros ativos que tem no mercado. Ele tem uma rentabilidade consistente. Quando a gente parte para essas operações de crédito mais estruturado, você tem ainda um ganho, né? Tem uma criação de valor interessante. Outro ponto é a questão da liquidez, que eu já havia mencionado. Você vai estar se beneficiando de ativos de mais longo prazo num fundo que muitas vezes ele tem a liquidez em D15, em D90, certo? E por último, eu acho que é justamente a questão da análise de crédito, certo? Então, como eu já havia falado, o investidor, para investir no ativo, ele precisa fazer todo um estudo, diligência, para fazer a análise daquele ativo. Enquanto o gestor, que já tem experiência, já tem um track record nisso, consegue fazer essa análise muito criteriosa, muito bem feita e fazer o acompanhamento permanente, certo? Por curiosidade, a gente fez um estudo aqui, a gente viu que do total de emissões que teve de debêntures e de FDICs no mercado, aproximadamente 1,5% efetivamente deu problema de crédito.
certo? E a gente, como gestor de crédito, a gente procura estudar, mapear ativos e ficar justamente fora desse risco de crédito, do risco de default que a gente entende ser um risco problemático para esse tipo de produto, certo? Bom, essas foram mais duas oportunidades de investimentos dentro da plataforma da XP. Queria agradecer por nos ter recebido aqui no escritório de vocês aqui em São Paulo. Obrigado. Obrigado. Bom, esse foi mais um Conheça Seu Gestor e até o próximo programa.